saúde, assim, né? Então, mais uma vez agradeço aí ter aceito o convite, viu, Rodrigo? Mas todo mundo aqui ou é ou já foi servidor público, né? A gente está falando disso, que inclusive, né, eu sou servidor público, o B também é servidor público, o Rodrigo já foi, a gente conhece várias outras pessoas que a gente está conversando, né, que também foram servidores públicos, e eu estava até elogiando o Rodrigo antes, né, que precisa de muita coragem, né, Rodrigo, assim, para você pedir exoneração do serviço público, porque é um sonho de, né, acho que eu posso falar isso, né, que é um sonho de muita gente, e acho que todo mundo pode concordar que é um desafio, né, passar em um bom concurso público, né, assim, as pessoas demoram muito tempo, então, né, claro que a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas é muito legal, né, a gente ver que realmente, né, as finanças pessoais, elas ajudam a gente a alcançar os nossos sonhos e aquilo também, né, assim, além do óbvio, né, porque, né, assim, porque, como eu disse, né, é uma coisa que precisa de coragem, né, então, parabéns aí, muito, muito legal, cara. Mas já começando a Legal. nossa entrevista, aí você se interessou por fundos imobiliários, né, eu acho que eu já até vi algumas lives suas, aí você foi, aí você já era independente financeiramente quando você pediu exoneração, não era isso? Como é que foi aí essa Isso, transição? isso. Cara, então, vamos. É por isso que eu te falei, vamos até meia-noite, nós podemos ir até meia-noite, galera. Acho que quem está nos ouvindo pode ir. Assim, é uma história. Eu nunca acho que contei adequadamente essa história, até tenho um plano de fazer lá no meu canal do YouTube para contar toda essa história, mas eu vou tentar resumir ela aqui, porque é exatamente isso que tu falou, Dani. Quando eu fui pedir exoneração, tá? Ela não foi tão simples assim. Ela não envolvia, infelizmente ou felizmente, ela não envolvia só dinheiro. Eu chegou um ponto que eu disse assim, cara, não envolve só dinheiro. Isso aqui tem uma questão psicológica muito mais forte que eu não estou conseguindo compreender. E é mais ou menos isso que você falou. O que acontece? Eu venho de uma família humilde, não pobre, não uma pessoa que passou fome e tal, mas uma família humilde. Humilde no seguinte sentido, eu sempre conto essa historinha, que meu pai era um marceneiro, tinha uma pequena marcenaria, trabalhava ele e outro marceneiro, e eu ajudava nessa marcenaria. E eu sempre conto que quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, às vezes, e eu sempre tinha que ajudar ele todos os dias, e aí nós íamos fazer montagens, íamos na casa das pessoas. E uma imagem me gravou muito, que ajuda, acho que, a explicar toda essa história. Toda vez que nós voltávamos de uma montagem, normalmente ela era feita na ilha de Florianópolis, nós morávamos na cidade vizinha, para quem não sabe, eu sou de Florianópolis, e nós passávamos pela beira-mar de Florianópolis, em 3 pessoas dentro da Saveiro, às vezes 4, quando era muito grande. Para quem não sabe o que é uma Saveiro, Saveiro é uma pequena caminhonete que cabem, na verdade, 2 pessoas. Não deveriam ter 3 nem 4 pessoas lá dentro. E eu passava pela beira-mar e me dava assim, uma certa sensação de que, nossa, olha essa galera da minha idade aqui, passeando aqui, né? Tipo, eles saíram do colégio, ficavam lá passeando, enquanto eu voltando de uma montagem de imóveis, todo sujo de serragem do pé até as cabeças. E o serviço público, eu acabei vendo no serviço público muito estímulo do meu irmão como uma forma de sair um pouco dessa vida ferrada. Né? Não tinha grana tal. Então, meu irmão sempre dizia, olha, o estudo é que vai fazer nós sairmos dessa vida que nós estamos, de melhorar a nossa vida. Então, eu acabei entrando no serviço público. E, cara, como todo mundo que entra no serviço público, principalmente vindo assim de uma situação mais humilde, assim, ou como boa parte das pessoas, eu me deslumbrei, né? Primeiro ano, me deslumbrei, gastava que nem um doido. Eu entrei no serviço público ganhando muito, muito bem. O serviço público tem essa característica, você entra ganhando muito bem versus a média das pessoas. E isso foi em 2001. E aí gastei que nem um doido, 2002 gastei que nem um doido, 2003 eu passei a gastar mais do que nem um doido, e financiar carro, e gastar tudo que podia e não podia. E aí, por uma sorte do destino, por qualquer coisa que você possa chamar, que eu não consigo explicar, eu não tinha esse nível de consciência na época, nível financeiro, né? Olhando os meus colegas de trabalho, eu comecei a sentir, a ter uma sensação de que as pessoas que estavam trabalhando comigo há 15, que já trabalhavam no serviço público há 15 anos, há 20 anos, ela tinha um desestímulo do trabalho muito grande. E aquilo me intrigou, sabe, de uma certa forma, do tipo, caracas, eu queria tanto entrar aqui, e essa galera que tá aqui há uns 15 anos só fala de aposentadoria, só fala em sair daqui. Só que, cara, falta 30 anos para esses caras se aposentarem, isso é muito doido.
E aí, por um acaso do destino, eu não sei dizer para vocês se eu comprei, se eu ganhei, porque faz 20 anos, mas eu acabei tendo nas minhas mãos o livro do Pai Rico, Pai Pobre. E eu li. E, cara, aquilo ali foi transformacional na minha vida. Então, ali começa uma jornada de investimentos. Primeiro, eu passo por uma jornada de colocar as contas em dia, né? Então, passo a colocar as contas em dias e aí construir esse universo de finanças. Só que muito rapidamente eu entro numa coisa de que eu queria alcançar a independência financeira. Não, eu vou alcançar, eu vou alcançar, eu vou alcançar. Então, eu começo a trabalhar e investir muito para cima daquilo ali. Uma das formas que um funcionário público tem de empreender, por exemplo, que era uma das ideias do Pai Rico, Pai Pobre, era investir na Bolsa. Então eu começo a investir na Bolsa em 2003. 2003 não tinha fundo imobiliário ainda, logo na sequência que começou realmente a ter fundo imobiliário. Logo que eu começo, não tem, no finzinho de 2003 já tinha, mas eu começo a investir em ações. E eu vou conhecer o fundo imobiliário somente em 2009. Tá? Então eu faço meu primeiro investimento em fundos imobiliários, eu lembro bem. Essa cena eu consigo lembrar bem. Eu estava pesquisando, então eu era sempre muito curioso de pesquisar e tal, e eu me deparo com um código lá, Euro 11. Eu disse, caraca, o que é isso? Né? E aí, puta, vou estudar, perguntar para um amigo com quem eu conversava muito. E ele disse, não, isso é um fundo imobiliário, eu invisto desde 2003, só 2003. E eu digo, tá, mas como é que é? Não, são imóveis, você tem uns imóveis, você ganha aluguel. Eu disse, cara, isso é legal, velho. Isso aí, pô, vai me pagar uma renda e tal. Aí começa a estudar. Ele disse, quando eu comecei a investir, pagava imposto de renda. Hoje não paga imposto de renda. Olha só o nível desse cara. Né? Hoje ele é nada mais, nada menos do que o gestor da Real Invest. E aí, o que acabou acontecendo? Né? Eu comecei a realmente construir essa ideia de independência financeira. E aí, para encurtar um pouco essa história, em 2013, eu alcancei o que eu chamo de liberdade financeira básica, em que os meus investimentos em fundos imobiliários, a minha renda em fundos imobiliários, pagava todo o meu custo de vida. Tá? Mas nada além do que o meu custo de vida. Em 2013, eu fiquei 100% fundo imobiliário, porque eu pediria exoneração do serviço público naquele ano. Isso faz 10 anos. Eu estava determinado a pedir exoneração do serviço público porque eu queria alçar novos voos, eu queria fazer outras coisas na minha vida. Eu dizia, cara, eu não vou ficar 50 anos dentro do serviço público. Né? E aí o fundo imobiliário tinha caído muito, era um momento bem oportuno em 2013, eu fiz uma carteira 100% de fundo imobiliário. Cara, a renda, ela passava um pouquinho das minhas despesas com aluguel, alimentação, mas assim, não tinha nenhum tipo de luxo, nada podia sair errado. Mas tudo bem, eu ia continuar trabalhando, então eu disse, tudo bem, vai bancar esse meu custo de vida. Gente, resultado, assim, sendo bem honesto com vocês, eu não consegui sair do serviço público. E naquele momento eu sairia do serviço público para me tornar advogado, que era a minha profissão até então. Eu vim estudando investimentos há muitos anos, mas a minha profissão era advocacia. Eu era formado em Direito, eu era diretor de secretaria na Justiça Federal. Nesse ano eu já era diretor de secretaria há 6 anos na Justiça Federal, já trabalhava na Justiça Federal há 12 anos, e eu saí para advogar. Algum motivo psicológico me trancou e fez com que eu não saísse. Pode ser motivo psicológico, pode ter sido medo, pode ter sido o fato de que eu não tinha independência financeira, ou seja, eu ia largar o certo, que era um bom salário, por uma remuneração que eu tinha um bom patrimônio já, mas era muito incerto. E aquilo me deu uma certa frustração, tá? Me deu uma certa frustração o não ter saído. O que acabou acontecendo nesse mesmo ano de 2013? Ok, não ia sair, continuava com fundo imobiliário, continuava estudando finanças. Aí disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida, até para, né, sei lá, fazer alguma coisa diferente. E aí foi o que eu comecei a escrever o blog Desmistificando FI. Comecei a escrever o blog e tudo mais. Acabou que algumas coisas aconteceram na minha vida, deixei de ser 100% fundo imobiliário, fiz outros investimentos e seguiu. E sempre buscando a ideia, cara, eu vou alcançar a independência financeira e eu quero ver se eu não saio desse serviço público aqui. Quero ver se eu não vou sair, se eu não vou pedir exoneração desse negócio. Né? E aí continuei investindo, trabalhando, até que finalzinho de 2019, um pouquinho antes da pandemia, tá, eu comecei a ter uma renda que eu dizia, cara, com essa renda aqui agora eu consigo viver de fundo imobiliário.
consigo parar totalmente de trabalhar. Porque daí eu pensei, se o meu problema lá atrás foi que eu não conseguia manter o meu padrão de vida com a minha renda passiva, eu agora consigo manter esse padrão com a minha renda passiva com muita tranquilidade. Putz, eu já vinha num amadurecimento sobre investimentos muito grande, isso é uma coisa que eu tenho insistido muito, que as pessoas acreditam que formar patrimônio é só empilhar dinheiro, e na verdade formar patrimônio vem muito de empilhar conhecimento, e aí isso, olhando hoje para trás, acabou sendo muito relevante, porque sempre fica mais fácil você olhar para trás. E aí, quando era 2019, eu tinha uma maturidade financeira muito forte a ponto de dizer, não, esse meu patrimônio banca meu custo de vida com folga. Não banca mais só o custo, banca toda a minha qualidade de vida. Com folga eu posso não trabalhar mais. E aí começa um desejo de realmente, não, vou sair do serviço público. O Desmistificando FI era muito pequeno em 2019. Ele ainda tinha um tamanho muito pouco significativo na minha vida. Tanto em termos de receita, quanto em termos de assinante, até porque como eu tinha as duas atividades, tinha uma certa dificuldade. E aí, como não é novidade para ninguém, veio a pandemia. Veio a pandemia e rachou com tudo, né? E aí, cara, vai todo mundo para casa e tal, dá aquele frio na barriga, e eu disse, não, não vai ser de repente a hora de eu sair aqui, não. E aí comecei a me dedicar mais ao Desmistificando FI, e aí uma série de coisas aconteceram comigo dentro do serviço público, logo já na pandemia, um pouco antes até da pandemia, mas logo que estoura a pandemia, me acontece uma situação em que eu não posso mais sair do serviço público, eu fico impedido de sair do serviço público durante toda a pandemia, eu não podia pedir exoneração, e aí eu começo, não, agora eu vou sair, mas enquanto eu não posso sair, eu não vou pensar nisso. E aí, quando me liberam para sair, então, quando acaba esse meu impedimento, eu volto a pensar, e aí é onde eu peço exoneração logo em seguida, em maio de 2022. Qual que foi o ponto gatilho, grande gatilho desses dois eventos, tá? Primeiro, realmente ter alcançado totalmente a independência financeira, ajudou muito, mas eu vou dizer para vocês que não foi só isso, tá? Antes de acabar pedindo exoneração, eu acabei indo buscar ajuda com um psicólogo, fazendo curso para entender o que se passava na minha cabeça, o que acontecia, o que podia me travar, porque eu tinha uma história muito forte com a Justiça Federal. Então, quando eu fiz essas coisas, eu comecei a entender isso. Eu era um garoto, por isso que eu contei a história lá da Saveiro passando na beira-mar, que era eu passando lá e dizendo, cara, algumas pessoas me perguntam assim, tá, tu ficava numa situação que tu invejava aquelas pessoas? Eu disse, não, eu não invejava, porque para mim era algo inalcançável. Eu sequer pensava que aquilo poderia ser palpável para mim. E hoje eu vejo a beira-mar da minha sacada. Então, assim, e aí quando eu tenho essa situação, eu associava tudo que eu tinha à Justiça Federal, ao meu serviço público. Mas, na verdade, era algo muito misto, né? Toda a minha atividade como empreendedor, como investidor e tudo mais, porque durante essa jornada eu construí para vender, participei de sociedade para construir, então tem várias coisas foram ocorrendo, né? E aí, quando eu consegui entender isso, essas coisas facilitaram e realmente deixou mais leve a minha saída. E aí, um processo que eu tive que fazer muito forte, Dani, e B, e todo mundo que está nos ouvindo, foi um processo que eu acabei aprendendo, de gratidão. Eu comecei a passar muito tempo dizendo, nossa, eu sou muito grato por tudo que aconteceu na Justiça Federal, sou muito grato por ter sido servidor público por 20 anos, me considero que fui um bom servidor público e eu fiz parte de projetos muito importantes dentro da instituição, mas chegou o momento de eu ir embora. Então eu comecei a refletir muito dessa forma. Quando o meu impedimento a se exonerar acabou, aí veio aquele turbilhão. Então, o meu impedimento para se exonerar acabou em dezembro de 2021, e em fevereiro de 2022 eu disse que ia sair, e aí marquei a data de maio de 22, e aí saí em maio de 22. Né? Então, resumidamente, nós temos um pouquinho da história essa. Olhando para trás, o que eu digo para vocês, não sei, às vezes, se eu tivesse pedido exoneração antes, o Desmistificando FI poderia ter crescido mais, eu poderia estar numa situação diferente.
Mas é aquela história, né? Você poderia, e o se não existe e nós nunca vamos saber. Eu acho que o importante de tudo foi que lá atrás, lá quando eu tive o primeiro estalo em 2003, o estalo foi o seguinte, gente. Eu olhei para aqueles meus colegas tinham na faixa de 40 anos. Eu tinha 22. E eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso chegar nos 40 anos e eu não posso estar nessa situação. Eu preciso chegar nos 40 anos e eu preciso ter algum tipo de opção. Não pode ser essa coisa doida. E esse pensamento me fez evoluir. Hoje eu olho para trás e é muito fácil de ver esse pensamento, né? Mas quando eu penso em 2003, ter esse pensamento, sem rede social, sem nada de cara, eu era louco, né? Eu devia estar tirando na batatinha quando eu comecei a pensar isso. E isso me salvou, porque chegou em 2022, eu pude ter essa opção. E hoje eu tenho essa opção. Hoje eu vivo da renda dos meus fundos imobiliários. Eu não tenho só fundo imobiliário, eu tenho ações também, e eu tenho a minha empresa. Eu não tiro o dinheiro da empresa. O que eu faço hoje é, quando a minha empresa dá lucro, nós fazemos distribuição de lucro, né? A empresa que eu tenho, eu e o Edivaldo como sócio, então quando nós fazemos a distribuição de lucro, o que eu faço? Eu aumento a quantidade de ou fundos imobiliários ou ações que eu tenho e me dou o luxo de aumentar o meu padrão de vida. Então, hoje, continuar trabalhando, ele é apenas um gatilho para aumentar o meu padrão de vida. Cara, que falei pra caralho. Não, top demais, sensacional. Não, já vai virar um corte, cara. Vai virar um corte. E assim, é muito massa, porque muita gente está se inspirando na sua história. E o que é massa, né? A gente vê, por exemplo, o Leandrinho, vive de fundos imobiliários. O Bassi vive de fundos imobiliários. O Alê está chegando nesse momento. Eu falei que ele ia mandar umas perguntas cabeludas. Eu só tô olhando aqui, hein, Alê? Tô olhando, eu vou passar só pro Medeiros, não me bota nessas, hein? É o seguinte, e você contando isso, cara, que